sobre balanceamento, é muito importante a gente falar sobre a lei da conservação de massa. Vocês devem já ter ouvido falar sobre ela, ela é também conhecida como Lei de Lavoisier. Ele foi um químico francês, eu não vou conseguir repetir o nome dele aqui porque o meu francês não é muito bom, mas a lei da conservação de massa, basicamente, ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso explica que as substâncias químicas, quando elas vão reagir, elas não são perdidas, ou seja, elas vão se transformar em uma outra coisa. Os seus elementos, eles vão se reagrupar, mas eles nunca vão se perder durante a reação nem depois. Então, tudo vai se transformar, mas eles sempre vão estar do mesmo jeito ali. Você tem que pensar que tudo que vai entrar na reação vai ser igual a tudo que vai sair, porque a gente vai sempre trabalhar com vocês com reações completas. Aí a gente colocou um videozinho aqui, que é basicamente a gente tem que entender que, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, a gente come arroz, feijão. Daí vai para o nosso estômago, vai acontecer uma reação lá, e aí a gente vai no banheiro e faz cocô, certo? Quando a gente usa o banheiro, o que a gente comeu tá lá, só que tá numa forma diferente, tá transformado. Só que vai sair do mesmo jeito. Todas as vezes que a gente for no banheiro, vai sair tudo que a gente comeu, certo? Só que vai estar transformado. A lei de Lavoisier é exatamente isso, explica exatamente isso. Aí o videozinho é mais ilustrativo aí para vocês entenderem do que se trata. E falando definitivamente sobre o balanceamento químico, aqui a gente tem uma reação genérica, e nessa reação, o A, o B e o C maiúsculo, eles representam as substâncias que a gente vai trabalhar na reação. E o A, o B e o C minúsculo são os coeficientes estequiométricos, que é a base de um balanceamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, manda no chat aqui só para eu saber que vocês estão entendendo, tá? A reação, ela é sempre separada assim. Do lado esquerdo das setas, a gente tem os reagentes da reação. E do lado direito são os produtos. Aqui, nessa reação genérica, os reagentes são o A e o B maiúsculo, e o produto é o C. A seta é como se fosse um sinal de igual. Se a gente fosse pensar, por exemplo, numa equação, aí você tem um 2. 2 igual a zero. Você concorda que tá errado isso? Porque 2 é diferente de zero, certo? Então é como se essa seta fosse um igual. A gente não pode colocar 2 igual a zero, porque tá errado. 2 tem que ser igual a 2. A seta é basicamente isso. Tudo que você tem de um lado, do lado dos reagentes, tudo que está entrando ali tem que sair do outro lado. Exatamente a mesma quantidade. Aí a gente tem um exemplo da reação da água. A água ela é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Então a reação da água é o seguinte: nós temos dois átomos de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio formando o H2O. Vocês percebem olhando aqui que na molécula de H2O nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio? Só que quando forma na parte dos reagentes da reação, nós temos dois átomos de oxigênio entrando. Então, aqui a reação já está balanceada. Mas se não tivesse os coeficientes estequiométricos da reação, que é esse 2 aqui e esse 2 aqui, a reação estaria errada, entendeu? Porque está entrando mais reagente do que saindo produto. Então, o balanceamento serve para isso, para igualar o lado dos reagentes com o lado dos produtos. Aí, aqui, a gente tem dois exemplos de como pode ser esse balanceamento.
Tem uma organização que chama União Internacional de Química Pura e Aplicada. A sigla dela é IUPAC. Ela diz que para você fazer um balanceamento, os coeficientes estequiométricos, que aqui na reação genérica está representado pelas letras minúsculas, eles devem ser os menores valores inteiros possíveis. Então, seguindo essa lógica da IUPAC, a gente vai analisar essa reação aqui, ó, essa primeira reação. Então, na formação da água, temos 2 átomos de hidrogênio entrando, mais 2 átomos de oxigênio, formando H2O. Se a gente for analisar o H primeiro, temos 2 átomos entrando e na molécula 2 átomos também de hidrogênio, certo? Aí, quando você vai olhar o oxigênio, temos 2 átomos de oxigênio entrando e na molécula só tem um átomo. Então, para você igualar isso, você coloca o coeficiente estequiométrico na frente como um 2, porque esse coeficiente estequiométrico vai multiplicar todos os átomos que vêm aqui depois. Então, o hidrogênio, que eram só 2 átomos, ele passa a ser 4 átomos, e o oxigênio passa a ser 2 átomos. Aí você volta aqui para o lado dos reagentes e arruma o hidrogênio, multiplicando também por 2, porque daí a equação vai estar completamente balanceada. Aí você vai ver que temos 4 átomos de hidrogênio entrando, graças ao coeficiente estequiométrico, 2 átomos de oxigênio, formando 2 moléculas de H2O. Vocês conseguiram entender bem isso? Ai, que bom, Natan, que você entendeu. Ufa. Então, aí essa é a lógica da IUPAC. Mas vocês vão ver que nos exercícios a gente nem sempre usa os menores coeficientes, peraí, os coeficientes estequiométricos com os menores valores possíveis, inteiros possíveis. A gente acaba usando valores quebrados. E também não está errado, isso depende muito do professor e tudo mais, mas dessas duas formas está certo. Daí, essa daqui seria a segunda forma da gente fazer esse balanceamento. Aqui, o hidrogênio, ele tá certo. Tem 2 átomos de hidrogênio entrando, formando 2 átomos, né, de hidrogênio aqui em uma molécula de H2O. Para o oxigênio dar certo sem ter que usar os menores valores inteiros possíveis, vocês concordam que se a gente colocar meio aqui e multiplicar esse meio por 2, ele vai dar 1? Porque esse número aqui, ele vai multiplicar o coeficiente estequiométrico. Então, 2 multiplicado por meio dá 1. E aí o balanceamento fica perfeito, porque a gente tem um átomo de oxigênio nos reagentes e um átomo de oxigênio na molécula de água do lado dos produtos. Então, é isso. Vocês conseguiram entender desse jeito também? Se alguém não conseguir entender, só dizer aí, tá, gente? Mari, se você puder olhar Tá o super bom. chatzinho. Eles estão falando assim, tá tudo ótimo. Eu não tô conseguindo trocar o slide, não sei o que acontece. Aqui. Tá. Então, para o balanceamento, geralmente a gente usa a regra do macho. Eu vou explicar por quê. Alguns de vocês devem estar olhando e falando, poxa, mas como é que eu vou saber por onde eu começo o balanceamento? Por qual átomo eu começo a olhar? Porque essa reação, a da água, ela é tranquila, mas vocês vão ver que tem reações, tipo, gigantescas e você fica meio perdido por onde começar o balanceamento. E por isso a gente usa a regra do macho. A regra do macho é o seguinte: as iniciais de macho representam a forma que você tem que começar o balanceamento. Então, como vocês podem ver aqui nos slides, a gente começa por metais, depois vai para os ametais,
carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio sempre vão ser os últimos, a não ser que a sua reação só tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, mas mesmo assim você vai seguir essa ordem de balancear primeiro o carbono, depois hidrogênio, depois o oxigênio, porque geralmente eles são os átomos que mais tem nas moléculas, entendeu? Então, se você começa balanceando por eles, é mais fácil você errar o balanceamento. Aí eu vou explicar uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui. Acontece que às vezes a gente pega uma reação que tenha metais de transição, que são os metais da família B, nessa parte aqui, ó, da tabela periódica. Esses metais a gente balanceia depois que balancear os ametais. Então, ele ia ficar nessa faixa aqui, entre ametais e carbonos. Então, se você tiver, por exemplo, um enxofre e um ferro na sua reação, primeiro você vai balancear o enxofre, que é um ametal que está aqui, depois vai balancear o ferro, entendeu? E aí, se você tiver, sei lá, um sódio e um ferro também, primeiro vai ser o sódio, depois vai ser um ferro. O metal de transição, ele é o terceiro nessa regra, assim, antes do carbono. Aí eu vou começar explicando para vocês o método das tentativas, que eu particularmente é o que eu uso assim sempre até hoje na faculdade, é o que eu uso, é o que eu gosto, que para mim dá certo, provavelmente vai dar certo para vocês também. Esse método, ele é simples, tem até um roteirinho que a gente fez aqui para vocês seguirem. E o roteiro é o seguinte: primeiro você escolhe o elemento que aparece somente uma vez na substância. E aí você coloca esse elemento como coeficiente U1. Vocês vão ver que na maioria das equações, das reações, né, a gente não costuma indicar um 1, porque ele é meio óbvio, sabe? Quando você olha assim, você já tem a prática, é meio óbvio que o 1 tá ali. Mas no começo eu indico vocês colocarem um até vocês pegarem a prática para entender tudo certinho. Se tiver de um elemento que aparece somente uma vez, vocês escolhem o que tem maior quantidade de átomos. E aí depois você vai prosseguir com os demais elementos, seguindo sempre essa regrinha do macho. Aí, aqui o primeiro exemplo, eu tenho certeza que vocês vão entender mais o que eu tô falando. A gente tem aqui a reação de combustão do gás metano. Butano, amiga. Butano, desculpa. Do gás butano. Então, o gás butano é esse aqui. Aí, C4H10. Toda reação de combustão é quando você tem o oxigênio, né? E aí, quando entra o oxigênio, ele acontece a combustão. Aí forma o dióxido de carbono com a água. Essa daqui é a nossa reação, é o que a gente vai balancear. Então, seguindo a regra do macho ou seguindo o elemento que aparece menos vezes, a gente vai ver que o elemento que a gente precisa começar o balanceamento vai ser o carbono. E aí vamos olhar aqui. O gás butano, a gente vai colocar o coeficiente 1 para começar o balanceamento, tá bom? Então, aqui, ó, 1 no gás butano. Aí, essa é a parte dos reagentes. Agora, olha para a parte dos produtos, que é depois da setinha. Vocês estão vendo que na parte do reagente, a gente tem 4 átomos de carbono, e na parte dos produtos, a gente tem um átomo só, que é só esse Czinho aqui. Então, tá entrando mais reagente do que saindo produto. Aí o certo é você colocar o coeficiente estequiométrico para esse C aqui, que é um só, virar 4. Então, né, o coeficiente estequiométrico aqui seria 4.
porque daí multiplicando o C, vai ficar 4 carbonos do lado dos reagentes e 4 carbonos do lado dos produtos. Aí, agora, vamos olhar para o hidrogênio. O hidrogênio, no lado dos reagentes, são 10 átomos. E do lado dos produtos, a gente tem 2 átomos só de hidrogênio. Que número a gente multiplica por 2, que vai dar 10? É 5, né? Então, o coeficiente estequiométrico aqui na frente da água vai ser 5, porque daí vai igualar os átomos de hidrogênio do produto com os átomos de hidrogênio dos reagentes. E por último, o oxigênio. O oxigênio, ele tem 2 átomos do lado dos reagentes, e aqui vamos fazer a conta. 2 átomos aqui multiplicado por 4, 8, mais 5, 13, certo? Ai, meu Deus, eu passei antes. São 13 átomos aqui. Se eu colocar o coeficiente aqui como 13, esse 2 que está no oxigênio, ele vai multiplicar o 13 e vai ser 26 o oxigênio. E não é isso que a gente quer, né? Porque do lado dos produtos só tem 13 oxigênios. A gente quer igualar. Aí entra essa do número não ser inteiro. Vocês concordam que se a gente colocar 13 sobre 2, ele vai ficar 6,5, né? Essa conta 13 dividido por 2 dá 6,5. E multiplicado por esse 2 aqui, vai dar 13. Então, a gente igualou os oxigênios na reação. Aí você pode deixar a sua reação dessa forma aqui, ou se você quiser seguir as regras da IUPAC, você pode multiplicar a sua reação por 2, que daí vai dobrar todos os seus coeficientes estequiométricos e a reação vai continuar balanceada, porém ela vai ter os menores valores inteiros possíveis. Vocês entenderam? Eu respondi o Natan aqui no chat. Ficou claro, Natan? Beleza. Então vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente tem a decomposição térmica de um molde de cromato de amônio. Aí ela é representada pela seguinte equação. Aqui, os coeficientes estequiométricos sempre são esses números que vêm antes da molécula, da substância que a gente está analisando. Nesse exercício em especial, a gente vai ter que balancear a equação e encaixar os números onde estão as letras X, Y e Z. Eu vou explicar aqui para vocês, tá vendo? Ainda bem que você colocou esse parênteses aqui, Mari, senão eu não ia lembrar. Tá vendo essa molécula aqui, gente, do dicromato de amônio? Vocês conseguem perceber que o amônio, ele tá entre parênteses aqui. E tem um número depois do parênteses, que no caso é o 2. Quando você encontra uma molécula que está nessas condições aqui, que tem um parênteses e um número fora, é porque esse número ele vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Então, todos os átomos que estão aqui dentro, eles vão ser multiplicados por 2. Então, se você olhar, tá, NH4, aí você vai multiplicar o 2 por 1, né? Porque o N não tem nada, é 1. Então, vão ser 2 átomos de nitrogênio. E o hidrogênio, que era um 4, multiplicado por 2, são 8 átomos de hidrogênio. Quando vocês olharem uma molécula que tiver nesse formato, é isso que vocês têm que fazer para balancear ela. Não pode esquecer disso, viu? É bem importante. Então, vamos começar o balanceamento agora real, aplicando a regra do macho. Vamos lá. Vamos olhar aqui para a tabela. A gente tem um nitrogênio, um hidrogênio, o cromo e o oxigênio.
A regra do macho fala para a gente começar com os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. O N, ele é um ametal, certo? Ele tá aqui, ó. Não sei se isso. O N é um ametal, ele tá aqui. E o cromo, ele é um metal, só que ele é um metal da família B, ele é um metal de transição. Então, ele vai ser balanceado depois dos ametais. Então, a gente vai começar nosso balanceamento pelo nitrogênio, porque ele é um ametal. Beleza? Então, vamos começar agora real balanceamento. Se a gente multiplicar esse doisinho que está fora do parênteses pelo nitrogênio que está dentro, a gente vai ver que temos dois nitrogênios do lado dos reagentes. E depois da setinha, a gente também tem dois nitrogênios. Então, o nitrogênio ele está balanceado. Agora a gente parte para o outro elemento na reação, que vai ser o cromo, porque ele é um metal de transição. Ó, não sei se vocês viram aqui, tá vendo? Ó, o coeficiente estequiométrico dele não tem nada. Quando não tem nada, é um. É aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês começarem a fazer exercício, vocês podem colocar um também, mas se não quiser, não precisa, porque é meio óbvio, assim, que tem um. Agora a gente vai analisar o cromo. O cromo, do lado esquerdo da reação, que é do lado dos reagentes, ele tem dois átomos de cromo. Para igualar o lado dos reagentes com o lado dos produtos, vocês concordam que o X ele tem que ser 2 também? Porque daí vai ficar dois átomos de cromo do lado dos reagentes e dois átomos do lado dos produtos. Vocês entenderam isso? Tá confuso? Gente, aqui nesse exercício, a gente vai cair num sisteminha de equação. Então, é como vocês fazem no geometria, em álgebra, tem que achar o x. Então, é a mesma coisa. Esse daqui tá bem visual, porque não tem nada assim muito difícil. Você pode montar um sisteminha de equação, aqui também tá tranquilo de ver que tem dois átomos de um lado e o outro, como o cromo tá só em uma molécula, então é mais fácil você ver. Mas esse sistema de equação é muito bom, principalmente quando a gente tem mais os átomos separados em moléculas diferentes, entendeu? Aí é só você igualar aqui e vai ficar perfeito. Depois do cromo, a gente vai analisar o hidrogênio, seguindo a regra do macho. Então, nós temos 8 hidrogênios do lado esquerdo, porque a gente tem que fazer aquela multiplicação igual fez do nitrogênio. Aqui vai dar 8. Passa o slide ainda. Isso. E do lado direito, a gente tem que colocar o Z como coeficiente estequiométrico, tá vendo? O coeficiente está sendo representado pela letra Z. Qual número multiplicado por 2 vai dar 8? Entendeu? Aí monta o sistema de equação da mesma forma, é que aqui a animação saiu, o resultado veio antes da conta. Mas você multiplica o 2 do hidrogênio pelo Z, que é o coeficiente estequiométrico, e iguala o que está do outro lado da reação, que são 8. Daí você passa o 2 dividindo, dá 4. Vocês entenderam isso? Aí Nicole entendeu, faz sentido. É isso, gente. A balanceamento basicamente é isso. Não sei se alguém tinha medo dessa matéria, mas é muito tranquilo. Agora, por último, o oxigênio. O oxigênio, do lado dos reagentes, a gente tem 7 átomos. E do lado dos produtos, a gente tem que ver aqui, porque vocês estão vendo que ele tá tanto nessa molécula aqui, tanto na molécula da água. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse 4, o coeficiente estequiométrico da água é o 4.
a gente multiplica ele por um do coeficiente do oxigênio, perdão. Então, 4 vezes um, 4. Aí, a gente tem 7 de um lado, 4 aqui e tem que achar o y. Acho que tem aqui. Aqui. Então, aqui, o 4 dessa molécula da água, mais o Y, que vai dar 7 dessa parte aqui, dos reagentes. 7 menos 4, 3. Então, o Y, ele vai ser 3. Vocês entenderam? Beleza. Então, as moléculas, como é? Meu Deus. Os valores de x, y, z, x vai ser 2, que era esse valor aqui do cromo, o y 3, que era o valor do oxigênio, e o coeficiente estequiométrico aqui, que está na frente da molécula da água, vai ser 4, que era representado por z. Aí a gente pode conferir o balanceamento agora. Ó, aqui. Calma aí, rapidinho. Oi. Rayane, a Lara vai conferir o balanceamento, aí vê se você acha o oxigênio que você está procurando. Então, aqui, ó, 2 multiplicado por 2 nitrogênios, por 1 nitrogênio, 2 nitrogênios. Aqui, do outro lado, 2 nitrogênios, perfeito. O cromo, temos 2 do lado dos reagentes e aqui 2 do lado dos produtos. Perfeito também. O hidrogênio, a gente tem esse 2 multiplicando 4, que vai dar 8. Aí aqui desse lado, 2, aqui na molécula da água, 2 hidrogênios multiplicado por 4 vai dar 8 também. E por último, o oxigênio. O oxigênio a gente tem 7 desse lado, com mais aí do outro lado 3 dessa molécula aqui e com mais 4. Então, 3 mais 4, 7. Então, 7 do lado dos produtos, 7 do lado dos reagentes. Entendeu? Quem era que estava com dúvida? A Rayane. Você entendeu, Rayane? Perfeito. Amiga, eu vou pedir para controlar sua tela aqui, tá? Tá bom. Pode ir. Você quer que eu passe? Vou passar aqui, eu acho que deu. Foi difícil esse exercício, gente? O que vocês acharam? É um exercício da Funvest. Bem fácil, né? Dá para passar na Funvest já, vocês não acham? Então vamos lá. Ai, amiga, acho que eu vou querer que você faça. Quer que eu passe? Mas aí você tem que tirar esse negócio de controlar, porque eu não consigo mexer. Não, acho que eu consegui. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Num sapato de cromo, o couro é tratado em um banho de licor de cromo, preparado através da equação a seguir. Nessa equação, o exercício pede para a gente achar os valores de x e de y. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no parênteses aqui vai ter o número 1 subentendido. Lembra que a gente falou que quando não tem número nenhum é o número 1. Vamos continuar resolvendo o exercício. A gente vai usar a regra do macho e vamos achar quais são os elementos. Temos o sódio, que ele está aqui em vermelhinho, da família 1. A gente tem o enxofre ali da família 6, embaixo do oxigênio. E a gente tem o cromo, que é um metal de transição. E por último, a gente vai analisar o hidrogênio e o oxigênio seguindo a regra do macho. Então vamos lá. Primeiro a gente vai analisar o sódio. O
sódio ele tem 2 do lado esquerdo da equação. A gente vai multiplicar por esse 1, e vão ser 2 átomos de sódio. E ele já está balanceado, porque olhem no lado direito da equação. Também temos 2 sódios. Então, o sódio está ok, a gente não precisa fazer mais nada. Vamos analisar o enxofre. O enxofre, ele tem X enxofres do lado esquerdo e a gente tem Y enxofre mais um enxofre. Então, a gente ainda não consegue saber quantos enxofres a gente tem na nossa equação. A gente tem uma equação e 2 incógnitas. Não tem como resolver. Então, vamos passar para o próximo passo e depois a gente volta para isso. Entenderam? Vamos lá. Agora a gente vai analisar o quê? O cromo. Analisando o cromo, a gente tem 2 cromos do lado esquerdo da equação, que a gente vai ter o 2 multiplicando 1, que vão ser 2 cromos. E do lado direito da equação, coloquei no lugar errado. Mas enfim, a gente tem um cromo, tá aqui, multiplicando o y. E como eu faço para eu saber quantos cromos eu tenho então? Eu vou ter 1 vezes y, que é igual a 2. O y2 dividido por 1, que é igual a 2. Então, eu descobri o valor de y. Agora, eu volto na equação anterior. Agora, já sabendo qual é o valor de y. Vamos tentar resolver de novo. Vamos contar quantos enxofres a gente tem. Do lado direito, a gente vai ter 3 enxofres. Vão ser 2 desse sulfeto de cromo, mais um do... Esqueci o nome dele. De qual? Na2SO4. Sulfato de sódio, né? Sulfato de sódio. Então, a gente vai ter 3 enxofres do lado direito da equação. E quanto a gente precisa para essa equação estar balanceada? Qual é o nosso valor de x? A gente sabe que x é igual a 1 mais 2. Então, x é igual a 3. Difícil? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa equação balanceada. Só que ainda tem o hidrogênio e o oxigênio. Vamos analisar se ela está realmente balanceada, certo? Gente, isso é uma coisa muito importante. Nunca resolvam só o que o exercício está pedindo sem conferir se os outros elementos estão certos. Às vezes a gente faz alguma cagadinha no meio, esquece algum elemento, esquece de contar e, e acaba dando erro e a gente coloca a resposta errada sem perceber. Então vamos lá, vamos analisar o hidrogênio. O hidrogênio a gente tem 2 deles do lado esquerdo. E a gente tem, note que a gente também tem 2 hidrogênios do lado direito. Dessa forma, o elemento está igual dos 2 lados da equação. Certo? Ah, gente, só para lembrar, ali, vocês lembram que no exemplo anterior tinha um 2 fora do parênteses multiplicando o que estava dentro. Aqui não tem nenhum número fora do parênteses, então vocês têm que subentender que esse número é o 1, entendeu? Por isso que só tem um hidrogênio aqui. Vamos lá. O hidrogênio está ok, então. Vamos agora analisar o oxigênio. O oxigênio tem 14 deles do lado esquerdo da equação. Vamos ver quais são eles. Eu tenho 7 da primeira molécula. Eu tenho 2 vezes 3, que são 6 da segunda molécula. E eu tenho mais um oxigênio, que é o da água. Somando isso, eu tenho 14 hidrogênios. Agora vamos ver do oxigênio. Então, vamos ver agora do lado direito da equação. Do lado direito da equação, a gente vai ter 4 da primeira molécula vezes 2, que são 8, e 4 vezes 1, que são 4 mesmo.
E olhem aqui dentro. Ia colocar. Eu esqueci desse oxigênio quando eu fui fazer a conta e deu tudo errado. Por isso que é importante a gente analisar. No meio, a gente tem mais um oxigênio que está dentro desse parênteses, que a gente chama ele de hidroxila, quando a gente tem esse OH assim entre parênteses. E aqui eu vou ter mais dois oxigênios aí. Então, eu vou ter esses dois oxigênios da hidroxila. Eu vou ter na molécula inteira mais 8 e mais 4 da segunda molécula, tendo um total de 14 oxigênios. Então, ela está devidamente balanceada. Gente, alguma dúvida nesse? Vou voltar aqui. Alguma dúvida nesse exercício? Difícil? Então, vamos lá. O que a gente fala? Ah, legal. Outra pergunta. Foi difícil esse? Um pouco mais complexo. Esse exercício é da Unicamp. Então, vamos lá. Esse exercício, ele pede. Gente, prestem bastante atenção agora. Eu acho que eu vou acabar extrapolando um pouquinho do horário da aula para explicar isso. É um outro tipo de método que a gente vai aplicar, porque é um método da tentativa também, mas ele é um pouco mais difícil. Ele é um método das tentativas múltiplas. Vamos entender aqui junto como é que ele funciona. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele está pedindo qual é a soma dos coeficientes da equação abaixo. A gente tem uma equação, vamos aplicar a regra do macho. A gente tem o potássio e tem o bromo, que está ali na família 7. Então, a gente vai começar pelos metais, que é o da família 1, que é o potássio. Depois a gente faz o bromo. Se você tiver, por exemplo, um da família 1 e da família 2, você sempre vai seguir a ordem da tabela periódica. Então, primeiro você vai analisar o lítio, segundo o sódio, depois o potássio. Mas é difícil isso acontecer, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente tem algumas reações básicas, tipo reação de sais, reação ácido-base, e é muito difícil você ter, por exemplo, dois metais juntos ou dois componentes que vão formar ácido juntos. Então é difícil acontecer, mas caso aconteça, você segue a ordem da tabela periódica, tá certo? Então tá, vamos lá. Imagina. Então, a gente vai começar pelo potássio, seguido pelo bromo e, por último, o hidrogênio e o oxigênio nessa ordem. Então, vamos lá. Analisando o potássio. Eu tenho dois deles do lado direito e tenho um deles do lado esquerdo. Como faço para balancear isso? 1 vezes x, que é igual a 2. Eu chamei de x esse coeficiente estequiométrico na frente do k, que não tem nada, mas a gente sabe que é 2 agora, né? A gente fez a conta. Coloquei o 2 aqui para vocês verem. Então tá, agora eu vou analisar o bromo. O bromo tem dois elementos do seu lado esquerdo da equação. E note que ele também tem dois elementos do seu lado direito. Então o bromo também está balanceado. Então tudo certo. Agora vamos analisar. Amiga, volta um slide para mim. Amiga, eu acho que eu não consigo. Ah, não sei se consegui. Ah, consegui. Eu consegui. Bromo. Era para estar o hidrogênio aqui, não o oxigênio. Mas tudo bem, vai dar errado do mesmo jeito.
Então tá, vamos analisar o oxigênio. A gente tem 2 deles do lado esquerdo e a gente tem 4 deles do lado direito. Então, a gente tem um erro. Essa equação não está balanceada. E como a gente pode resolver isso? A gente vai usar a técnica que eu falei, que ela também é um método das tentativas, mas ela é chamada de tentativas múltiplas. A gente vai fixar um coeficiente estequiométrico no primeiro composto, seguindo a regra do macho. E ele será alterado cada vez que não der certo. Então, dá um trabalhinho, mas no final dá tudo certo. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando que é a nossa primeira tentativa. A gente já fez com K valendo 2, lembra? Agora a gente vai fazer com ele valendo número 3. E as regras anteriores do macho e dos menores coeficientes ainda seguem. Então vamos lá. O K valendo 3. A gente tem 3 Ks do lado esquerdo e a gente tem 2 deles do lado direito da equação. Só que vocês concordam que dá para a gente fazer 2 tipos de combinação? A gente pode ter na primeira molécula 1K e na segunda molécula 2Ks, que eu ainda tenho 3. E a gente pode ter 2Ks na primeira molécula e 1K na segunda molécula, que a gente ainda vai ter 3Ks. E isso influencia bastante, porque tem muitos outros elementos envolvidos. Então vamos lá. Como a gente resolve isso? A gente vai escolher primeiro uma das 2 opções para resolver. E caso a primeira não der certo, a gente escolhe a outra e tenta tudo novamente. Faz o mesmo procedimento seguindo a regra do macho, igual a gente fez até agora. Então vamos lá. Fica calmo. Se ainda não der certo, caso isso aconteça, terá que alterar os coeficientes estequiométricos tudo novamente. Eu vou adiantar que essas 2 vão dar errado. Então eu vou analisar um pouco mais rápido para vocês irem percebendo e depois a gente faz devagarzinho de novo. Analisando o bromo. Deu errado a minha animação. Vou analisar o bromo. Ele possui 3 do seu lado direito. E para que essa igualdade aconteça, precisa ter um coeficiente estequiométrico igual a 3 sobre 2. Que foi o que a Lara explicou no outro exercício, que teve o 13 sobre 2 também. Então tá. Eu possuo. Agora eu vou analisando o hidrogênio. Eu possuo 3 deles do lado esquerdo, e para que eu tenha igualdade, o coeficiente estequiométrico dele também tem que ser 3 sobre 2. Vou analisar o oxigênio. Ele possui 3 do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho 7 sobre 2. Então, portanto, está errada essa equação. Eu não posso usar esses coeficientes estequiométricos. Gente, vocês conseguem ver que está errado? As continhas? A animação está errada. Vamos lá. Vamos analisar o bromo. Ele possui 3 do lado direito. Gente, não sei se vocês viram aqui, mas aqui tá diferente, ó. Nesse outro slide, a gente estava fazendo com 1 na primeira molécula e 2 na segunda molécula. Agora a gente está fazendo com 2 na primeira molécula e 1 na segunda molécula. Então tá, eu possuo 3 do lado direito, e para essa igualdade acontecer, eu preciso de um coeficiente estequiométrico 3 sobre 2. Tá aqui. Vamos analisar o hidrogênio. A gente possui 3 do lado esquerdo, e para que a gente tenha essa igualdade,
coeficiente estequiométrico tem que ser igual a 3/2. Então, a gente tem aqui. Agora analisando o oxigênio. A gente possui 3 deles do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem 15/2. Então, tá errado. Esses coeficientes estequiométricos não vai dar pra gente usar. Vamos ter que achar outro. Mudei aqui, ó, para 4. Agora a gente tem 4 potássios do lado esquerdo e precisamos que dos dois lados sejam iguais. Então, como a gente tem 2 compostos, vamos ver as possíveis combinações. Agora eu tenho 3 possíveis combinações. Eu queria que vocês percebessem aqui, ó, nesse slide, que quanto maior o coeficiente do KBrO3, maior é a diferença entre o número do oxigênio entre os lados. A gente viu ali, a gente fez 2 tentativas. Um deu 15/2 e o outro deu 7/2. Como a gente sabe que aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Quanto maior for esse aqui, como eu tenho muitos oxigênios, vai sempre aumentar essa diferença. Então, eu vou descartar essas 2 possibilidades para a gente não precisar ficar fazendo e refazendo. E vou analisar só a primeira. Então, vamos lá. Peguei a primeira opção. Vou analisar o bromo. Ele possui 4 do lado direito. E para que essa igualdade aconteça, o seu coeficiente estequiométrico tem que ser igual a 2. Foi o que eu coloquei aqui. Analisando o hidrogênio, ele possui 4 do seu lado esquerdo. E para que a gente tenha essa igualdade, o coeficiente estequiométrico do lado direito tem que ser igual a 2. E analisando o oxigênio, ele possui 4 do lado esquerdo. E a gente tem 5 do lado direito. Então tá errado. Esse também não vai dar para a gente fazer. Vamos para a próxima tentativa. Tentativa número 3. Agora, o potássio está com coeficiente estequiométrico igual a 5. Passei demais. Agora a gente tem 4 tentativas. A mesma coisa que eu falei para quando a gente tinha 3, esse vale para esse também. Quanto maior for esse meu número aqui, maior vai ser a minha diferença entre os oxigênios. Então, eu vou analisar só a primeira equação. Essa é a minha primeira equação. Vou analisar primeiro o bromo, que eu tenho 5 do lado direito. E para que eu tenha essa igualdade, eu preciso de um 5/2. Agora eu vou analisar o hidrogênio, que ele possui 5 do lado esquerdo, e para que eu tenha essa igualdade, também tem que ser 5/2 seu coeficiente estequiométrico. Agora o oxigênio, ele possui 5 do lado esquerdo e 11/2 do seu lado direito. Então tá errado também. Vamos, gente, para a última tentativa. Agora o K vale 6. A gente tem 6 do lado esquerdo. Vamos ver quais são as tentativas para o seu lado direito. Agora a gente tem 5 combinações. Vale a mesma regra que eu falei para os outros. Então vamos lá, vamos analisar o bromo. Eu possuo 6 do meu lado direito. Para que eu tenha essa igualdade, meu coeficiente estequiométrico é igual a 3. Analisando o hidrogênio, ele possui 6 do lado esquerdo. E para que eu tenha essa igualdade, o coeficiente estequiométrico tem que ser igual a 3. Agora, por último, vamos analisar o oxigênio. Ele possui 6 do lado esquerdo e também tem 6 do lado direito. Então, agora a nossa função está devidamente balanceada. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem nesse exercício
é que o bromo e o hidrogênio, ele. Aleluia, né? Eu também cansei. O bromo e o hidrogênio, eles sempre estavam com o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, na hora de vocês resolverem, se vocês perceberem esses macetinhos, vocês vão resolver mais fácil a conta. É, eu sei que esse método é um pouco mais difícil. Tem um exercício na lista que vocês vão precisar aplicar eles, mas eu sei que vocês vão perceber 1 milhão de macetes que dá para fazer essa conta um pouco mais fácil. Como o que eu falei, percebendo que a primeira molécula aqui dos produtos aumentava a diferença dos oxigênios. Estudem. Eu quero colocar uma listinha, tipo um quiz no Moodle, eu vi que vocês estão fazendo, sobre balanceamento. Esse conteúdo vai ser, eu vou falar daqui até o final do ano. É a primeira coisa que vocês têm que fazer para qualquer coisa da química. Eu sempre vou falar assim, gente, essa equação está balanceada? Sempre, 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 sempre a gente vai ver se a equação está balanceada antes de sair fazendo qualquer conta. Por hoje é só. Também, né, a gente cansou vocês. A resposta do exercício é esse aqui. A soma é igual a 17. E obrigada pela aula de hoje, gente. Qualquer dúvida chama a gente e eu vou postar tudo hoje. Tanto no YouTube quanto no Moodle, tá bom? Beijinhos. Tchau, pessoal. Eu que agradeço por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Amiga, eu acho que esse coeficiente do KBR não era 5, não? Não. Qual? Ah, era. Tá errado, vou arrumar na hora de postar. Boa noite. Parar a gravação.